começar, deixa eu fazer a parte formal. Então, estamos abrindo aqui a defesa da Lúcia Corim Moreira, doutorado. Então, agora do lado direito está o professor Marcos Câmara, da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, do Departamento de Música Popular. Fábio Sintra, do Departamento de Teatro da ECA, de Arcênicas, do departamento. Professora Ju Fernandes, da Unicamp. Professora Jane Borges, da Universidade Federal de São Carlos, do departamento de música, né? Então, a gente vai começar a nossa palestra, a nossa defesa pela fala dela. Ela tem até 30 minutos para falar e mostrar os vídeos que ela quer mostrar, como uma parte introdutória. E depois, aí a gente se muda para lá para fazer a defesa. Tá bom? Então, Ana. Primeiramente, queria agradecer a banca, agradecer a presença também dos meus familiares, dos meus amigos, não sei se vão ficar até o final, mas eu vou agradecer desde já. Então, o meu trabalho é intitulado Regência Coral Infanto-Juvenil, contexto da extensão universitária, experiência do projeto Coral Infanto-Juvenil da UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse trabalho foi estruturado com 3 frentes de pesquisa. Ele partiu de uma pesquisa social que foi realizada com 52 regentes de coros infanto-juvenis, e esses regentes trouxeram dados sobre o atual contexto da regência coral infanto-juvenil. A partir da análise desses dados e considerando todas as questões colocadas por esses regentes, nós elegemos então 3 focos de pesquisa bibliográfica para fundamentar as discussões, que seriam nas áreas de regência, educação musical e técnica vocal. Posteriormente foi inserida a pesquisa ação. Essa pesquisa ação teve o intuito de tornar o conhecimento e a compreensão como parte da prática, segundo Angel, e um processo participativo, coletivo, autorreflexivo e autoavaliativo, segundo Moreira. E a pesquisa ação se iniciou então com a instituição desse projeto, que é o PSIL. Então, de acordo com esses dados que foram levantados pela pesquisa social, nós chegamos ao contexto que justifica a realização dessa pesquisa. Então, primeiro, não tem um curso de formação específica para regentes de coro infantil, infanto-juvenil ou juvenil. Em geral, nós temos curso de regência, temos curso de educação musical, mas não temos um curso que integre essas 2 áreas do conhecimento. O que nós também pudemos perceber desse contexto é que o coro infanto-juvenil, ele não tem uma única definição, ele tem diferentes orientações, tem diferentes definições, diferentes concepções. O terceiro ponto é que estabeleceu-se no senso comum uma visão muito equivocada desse universo coral infanto-juvenil, onde atividades se realizam, sejam em ONGs, em igrejas, em escolas. E essa visão, dificilmente ela vai encontrar uma consonância com as concepções do regente, com essas concepções técnicas, estéticas, pedagógicas, artísticas, que são as disseminadas no campo da regência, tanto dentro quanto fora da academia. E outro ponto importante que os regentes falaram muito, né, na pesquisa é que muitas vezes não se dá o devido valor ao coral infanto-juvenil no ambiente profissional musical e tampouco no campo científico. São pouquíssimas as pesquisas científicas no campo da regência coral infanto-juvenil. Então, todas essas pontuações dos regentes também são inquietações minhas enquanto professora no curso de licenciatura e também enquanto regente e ministrante de cursos e oficinas de regência, sobretudo na região centro-oeste, onde eu trabalho. Então, diante de tudo isso, surge a pergunta: quais seriam os saberes realmente imprescindíveis para a atuação do regente brasileiro no atual contexto do coro infanto-juvenil? Ou seja, quais seriam os conhecimentos, competências e habilidades necessárias tanto em âmbito teórico quanto em âmbito prático? A partir dessa pergunta, então, nós tivemos como principais objetivos na construção da tese investigar os atuais desafios e dificuldades dos regentes brasileiros, refletir sobre os saberes que se fazem necessários na prática coral infanto-juvenil
e apresentar e discutir alternativas possíveis para aplicação prática no contexto dos coros infanto-juvenis, que seria fundamentada por um referencial teórico sólido. Então, no primeiro capítulo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde são abordadas as competências e habilidades no campo da regência. Para isso, foram pesquisados referenciais da área da regência orquestral, da regência coral e, especificamente, da regência coral infanto-juvenil. Então, como principais referenciais, nós temos o trabalho da Elizabeth Green e do Max Rudolph, na área de regência orquestral. Na área de regência coral, Robinson Reynolds, Garrison, Corwood Grant e Price Hill. Na área da regência coral infanto-juvenil, infantil, a regente canadense Jim Bartle, os regentes franceses Jacques Close e Brigitte Rose, e Mary Gates, regente americana, professora também nos Estados Unidos. Dentro dos referenciais brasileiros, nós temos Marco Antônio da Silva Ramos, Samuel Kerr, Elza Lachevitz, Paulo Luiz Moraes Costa. E a gente também pesquisou alguns pontos na área de educação musical que são referentes a aspectos psicopedagógicos, pesquisando o trabalho de Brian Welch, pesquisador inglês, e da Maria de Lourdes Sequef, professora da Unesp, que é falecida, né? Foi muitos anos professora da Unesp. Na área da pedagogia e da psicologia, que foi preciso um aporte também dessas áreas para discutir sobre os aspectos psicopedagógicos, eu consultei o trabalho do Henri Vaillant, 1979 e 1972, Alves, Kelly, Mendes Silveira e Zanelli. No segundo capítulo, então, nós abordamos de maneira mais enfática a pesquisa social, com regentes corais infanto-juvenis brasileiros, e essa pesquisa social se constituiu de um questionário estruturado com 3 perguntas. Essas perguntas foram relativas ao perfil dos coros nos quais os regentes atuam, ou seja, número de participantes, espaço físico onde a atividade coral é realizada, periodicidade e duração dos ensaios, equipe de trabalho, recursos de trabalho. Então, a gente procurou traçar um perfil dos coros em atividade. A segunda pergunta dizia a respeito às dificuldades que o regente tem enfrentado junto aos seus coros. Então, se a gente puderam falar de maneira mais, com uma livre expressão com relação ao seu próprio trabalho, né, baseando-se em sua vivência cotidiana. E na terceira questão, os desafios que eles tinham observado na prática coral de uma maneira geral, né, considerando também a experiência de outros regentes. Ainda nesse segundo capítulo é realizada uma discussão sobre planejamento. Esse planejamento em 2 níveis, um planejamento a longo prazo, que a gente chama de projeto coral, onde abordamos a formação do grupo, a equipe, os recursos de trabalho, o espaço físico, a periodicidade e duração dos ensaios e o repertório. E o planejamento a curto prazo, que a gente chama de plano de ensaio, objetivos, conteúdos, relatório de ensaios, avaliação e apresentações. Para esse capítulo, os principais referenciais teóricos são o professor Sérgio Figueiredo, da UDESC, e José Nunes Fernandes, da Unirio. E nesse capítulo também, na questão de metodologia, eu busquei o aporte dos métodos ativos do século XX, que são o Dalcroze e o Kodály. No terceiro capítulo, novamente nós retomamos a pesquisa bibliográfica com foco na técnica vocal. Então, são realizadas algumas discussões sobre a pedagogia vocal, sobre princípios de fisiologia vocal e, sobretudo, sobre a voz infantil. Então, nesse capítulo, nós entendemos o regente enquanto cantor, enquanto professor de canto. Os estudos de Graham Welch são apresentados nesse capítulo de uma maneira mais aprofundada, também complementados pela parceria em artigos com Leon Turman e também pela obra de Richard Miller, que é um referencial da área da técnica vocal. Entre os referenciais brasileiros, temos o trabalho da Gabriela Carnessali, do Ângelo Fernandes, doutorado. E nesse capítulo nós começamos a introduzir algumas observações, algumas análises da pesquisação. Então, nós apresentamos muitos exemplos práticos, que são frutos de experiências concretas e vêm solidificar toda essa discussão teórica apresentada. Então, nesse terceiro capítulo, os conhecimentos teóricos e práticos sobre a técnica vocal se fundem para compor esse conjunto de habilidades e competências do regente. No quarto capítulo, então,
nós trazemos uma análise de uma proposta de trabalho essencialmente prática, que vai sintetizar toda essa discussão apresentada nos capítulos anteriores. Então, nós falamos mais especificamente do PSIL, uma ação de extensão e pesquisa que foi desenvolvida por mim num processo constante de observação participante, enquanto coordenadora, enquanto regente e também enquanto pesquisadora. A realização desse projeto superou as expectativas de âmbito estritamente acadêmico, porque dentro do contexto da extensão universitária ela começou a envolver outros professores, outros pesquisadores, outros acadêmicos e a comunidade, que também trouxe as crianças para participar desse projeto, com objetivos educacionais e artísticos. Então, nós podemos dizer que o coro PSIL ficou sendo visto como uma escola de música, assim como nós temos aqui o projeto Comunicantos, desenvolvido na USP, do qual eu fiz parte, do qual o professor Marco Antônio é coordenador. Também muitas das ações do PSIL foram fundamentadas nesse projeto Comunicantos. E entre os principais referenciais teóricos desse capítulo estão o trabalho da Cláudia Bellocchio, pesquisadora da Universidade de Santa Maria, a Gina Barreto Soares, do Espírito Santo, Maria José Quiptarese, do Rio de Janeiro. Essas três pesquisadoras realizaram também suas pesquisas na área do coro infantil. E a Beatriz Hilari, pesquisa sobre o desenvolvimento musical na infância e na adolescência. Com esse trabalho, então, nós chegamos a algumas considerações. Primeiro, que essa pesquisa com regentes brasileiros, ela nos revelou dificuldades e desafios reais e nos levaram a refletir sobre as atuais necessidades de um coro, que tem mudado muito com a tecnologia, né, com as mudanças da nossa época. Com isso, nós estabelecemos algumas prioridades e buscamos alternativas para minimizar alguns desses problemas levantados na pesquisa. Isso em vários espaços, em vários contextos de educação musical. A pesquisa também nos fez perceber que a motivação para a prática coral se faz presente, mesmo diante das adversidades e das circunstâncias que muitas vezes poderiam levar à desistência de um projeto. Então, isso foi um grande aprendizado, porque mesmo diante de circunstâncias adversas, os projetos têm continuado suas atividades, têm se desenvolvido. Então, com esse trabalho, nós procuramos organizar um material de consulta para regentes corais infanto-juvenis, que, até onde nós pudemos verificar, era inexistente, e oferecendo muitos exemplos práticos, fundamentados por esse referencial teórico. E, é claro, fomentar também ainda mais discussões nessa área da regência coral infanto-juvenil no Brasil. Então, resumindo, nós buscamos discutir um viés teórico as áreas que nós identificamos como essenciais para compor esse conjunto de saberes necessários à construção das competências e habilidades do regente, que são fundamentadas na regência, na educação musical, incluindo aspectos psicopedagógicos, e da técnica vocal. E por um outro lado, e ao mesmo tempo, né, concomitantemente, nós abordamos e discutimos o viés prático a partir do planejamento e das análises das ações realizadas no PSIL, o que nos permitiu expor e discutir certas estratégias didáticas que nós utilizamos para a estruturação da nossa atividade coral. Então, como resultado desse trabalho, a gente já tem o PSIL, ou seja, o PSIL tem a sua existência física. Ele se estabeleceu como um grupo artístico na cidade e como um representante da universidade. E ele ainda rendeu alguns outros frutos, que são o PSILzinho, né, que é o grupo coral, pré-coral para crianças de 4 a 5 anos, e o PSIL+, que já vai começar no próximo ano, que é para as crianças que já cresceram, que fizeram parte do PSIL, mas já estão em fase de muda vocal. Bom, então agora para fechar a apresentação, eu vou apresentar um vídeo, porque, é claro, não daria para trazer o PSIL para cá, para demonstrar para vocês, mas eu vou apresentar então um vídeo em que eu busquei mostrar alguns momentos da história do PSIL, da trajetória do PSIL. Esses vídeos estão em ordem cronológica, então eles começam com a primeira apresentação que nós fizemos para as mães e pais, né? Foi feito no próprio ambiente de ensaio.
Então, depois dessa apresentação, tem alguns momentos de ensaio e o que eu procurei enfocar nesses momentos? Procurei mostrar momentos de concentração, momentos de descontração, momentos lúdicos, momentos em que as crianças estão brincando, momentos em que eles estão trabalhando. Vocês vão perceber em alguns momentos que eles estão bastante dispersos e depois, quando eu proponho alguma atividade, eles começam imediatamente a responder. E alguns momentos também, quando a gente inaugurou o Psiozinho, né, que foi uma apresentação que eu chamei os irmãos de coralista para participar junto com os coralistas grandes, e isso foi uma grande motivação para eles entrarem no projeto, que se iniciaria depois. Tem alguns depoimentos da equipe do Psil e alguns depoimentos de mães também, que foram espontâneos, foram gravados espontaneamente. Então esse vídeo tem 10 minutos, acho que está dentro do meu prazo. vai cantar aquele café, eu queria convidar os mini psios para vir cantar com a gente, que é a Júlia. Vem cá, Júlia, você vai cantar. O que você acha que você aprendeu ao longo deste ano?
Muito melhor. Mais alguma coisa? Sim, a coordenação igual, mas não tinha muitos amigos antigamente. É mesmo? Aí aqui no coro você ganhou mais amigos? Que legal, vocês até agora se comunicam, né, pelo WhatsApp. Você acha que o Psyu tem de diferencial com relação a outros coros que vocês conhecem, que vocês já ouviram? Eu acho que, por ser um projeto de pesquisa, de extensão, o objetivo dele de aprender música é muito claro. A equipe, né, é um diferencial. Muitos coros têm um regente e só. Esse dia ele toca e ele rege, muitas vezes. E também o ambiente, né, favorece, assim como a Mariana já disse, temos o piano ali que já é um diferencial para os alunos também. E a gente tem uma coisa que eu acho fundamental nesse projeto, é o tempo. A gente tem tempo para poder colocar todos esses elementos que são cuidadosamente elaborados, né? Todas as etapas de descontração, de desenvolvimento rítmico, o espaço que a gente tem aqui possibilita até essa mudança para a própria criança sair de uma sala onde ela faz o ritmo, uma atividade lúdica, para ir para uma sala onde ela vai cantar, fazer a técnica vocal. Eu acho que isso visualmente, simbolicamente, eu acho muito importante para a criança também. Mas eu acho que o principal é o que a Mari falou em relação ao eles virem para cá porque querem. Ela sabe do projeto, ela assiste uma aula aberta e aí ela decide fazer. Muito bem. Juliana. É a minha maior. Segura firme e solta a vinheta. E agora relaxa. Vai lá. Ouve o tom. Aí, vai lá. Cocada, cocada, cocada. Cocada, 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 cocada. Da postura corporal, né? Então foi um conjunto, um progresso muito grande para ela e eu sou muito satisfeita com isso. A respiração na hora de cantar e principalmente a postura. E não alterar a voz, poder não sair na frente dos outros, mas sim manter a afinação. E não eu quero sair na frente do colega, eu preciso estar afinada.
E é interessante também aquela coisa de que a separação entre soprano e contralto, de conhecer o que significa cada uma dessas coisas e se colocar, né, assim, e olhar para os outros e tentar definir também o que os outros são também. Das partituras, né, o conhecimento das partituras também eles tiveram contato. E a gente consegue ver a evolução das crianças do comecinho para como elas estão agora. E não só na parte da educação musical, na parte de postura, que é a base do trabalho que é feito aqui, mas também na relação consigo mesmo, no desenvolvimento de outras habilidades, na organização do tempo, do espaço deles, na relação com o outro. Então são ensinamentos, né, são saberes que não estão só relacionados ao campo da música, mas ao convívio com os outros, ao convívio social. Então eu me sinto muito grata por essa oportunidade da Juliana estar participando do coro, do CIL, e também estou na torcida para que o projeto continue aí por muitos anos. Tá bom, então agora a gente vai falar. Tem um problema, né? Ficou faltando uma cadeira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então você se ficar. Vamos fazer, a gente se agrupa em torno da mesa. Essa cadeira chegar, essa positiva. Conheço isso, ó. Você senta aqui assim, ó. Mas os representantes da ARSE, que é a Associação de Serviços Rurais de Cândido. A gente precisa. Você que é o centro aí. Em Campo Grande, o pessoal fica curioso para saber como foi. Não, de vez em quando ele dá uma. Bom, a gente tem um ritual que é sempre uma pessoa convidada. São os primeiros a falar, os professores convidados. Então, a Jane e o Ângelo, nós vamos começar pela Jane. Então. Professora Jane Borges. Vamos lá, né? Mas eu queria agradecer o convite da Ana e do Marco. A gente agradece você por participar. Muito legal poder estar aqui. Eu estava comentando com os colegas aqui, logo que a gente chegou aqui, quando eu recebi o exemplar, eu falei, nossa, quando abri que eu vi que era frente e verso, eu dei, por que eu aceitei esse convite? Fim de ano, né? Fim de ano, com um monte de coisa. Mas depois da leitura foi uma leitura prazerosa, então eu quero dizer para você que foi com gosto que eu li. E, como sempre, né, ainda passaram alguns errinhos com todas as revisões que você fez, então esses eu vou te passar depois, porque é só para você ter, para ajudar, né, a gente vai lendo e já vai apontando, às vezes algumas citações que não ficaram formatadas como as outras, e algumas coisinhas assim, eu vou me deter nessa questão para a gente não ficar aqui até 8 da noite. Mas, em primeiro lugar, assim, uma coisa que eu gostaria de destacar é a importância do tema, você ter escolhido esse tema. A gente que está aí na área, trabalhando também, sabe realmente da necessidade da ampliação desse conhecimento e dessa divulgação desse material que você coletou também, essa parte bibliográfica muito rica, né? Então acho que precisa realmente compartilhar. Agora você vai ter que pensar como transformar isso depois em uma coisa mais prática para as pessoas e tirando essa aprendizagem que você teve, né? Eu queria, se os colegas me permitirem, agradeço muito por ter sido
a primeira, fazer uma conversa com você. Em alguns momentos eu vou questionar, alguns momentos eu vou dar algumas sugestões, porque talvez fique mais fácil ir caminhando assim, né, nesse... Então, quando a gente faz com perguntas e depois ela responde tudo, normalmente você teria meia hora, ela teria meia hora para responder. Então, tudo junto... Achei que era menos. Tá. Tudo junto fica 1 hora para vocês trabalharem. Tá bom. Você está marcando, né? Isso quer dizer que se a gente for para 5, pode ser 5 horas de defesa. Não, a gente mas diminui. é o que é a norma. A gente diminui. Tá bom. Uma coisa assim que eu queria que você me dissesse, quando você conversa um pouco sobre a questão do coro cênico, e eu estava muito curiosa para ouvir, porque eu senti falta disso, talvez, na própria tese, de você ter mandado um exemplo para a gente ouvir antes. Mas que bom que você trouxe hoje, que aí você mostrou um pouco isso. Mas na questão do coro cênico, você traz aquela questão da movimentação artística como uma sugestão sua, ou queria entender um pouco melhor isso daí. Posso responder então? Isso, nós vamos conversando. Bom, na verdade, quando no ano passado eu tive a oportunidade de trazer o Carlos Eduardo Vieira, né, que é cantor e regente, ele estava vindo dos Estados Unidos aqui para o Brasil, e nós, nas nossas conversas, nós decidimos fazer uma oficina, porque eu sentia realmente que o Psyll eu queria trabalhar um pouco de movimentação com eles, mas eu não sabia como, eu não tinha tido essa formação. E a esposa do Carlos é bailarina, e eles têm lá nos Estados Unidos pesquisado essa questão da movimentação no coro. Mas, por outro lado, para a gente chamar de coro cênico, não teria um elemento teatral. Depois o professor Fábio Sintra pode entrar nessa questão mais, que é da área dele, né, mais a fundo. Mas nós não, na verdade, nós não queríamos fazer um espetáculo cênico, nós queríamos colocar movimentos corporais que ao mesmo tempo facilitassem a emissão vocal. Não era uma movimentação para enfatizar o texto da música, mas alguns movimentos que facilitassem a movimentação corporal das crianças e ao mesmo tempo facilitassem a emissão vocal, porque não adiantaria nós, por exemplo, colocarmos alguma movimentação e isso prejudicar a emissão vocal. Então foram muitas e muitas discussões a respeito desse termo. Vamos fazer uma oficina de coro cênico? Não, mas não é coro cênico, porque nós não vamos preparar um espetáculo com elementos teatrais. Nós queremos apenas usar essa ideia do movimento, da movimentação corporal. Então, em vista dessas muitas discussões que nós realizamos, nós chegamos a esse termo, movimentação artística. Existe um outro termo nos Estados Unidos que eles chamam de coralografia. E a corolografia também tem essa ideia da movimentação que facilite a expressão. Então não é necessariamente porque nem sempre a gente consegue fazer um espetáculo. Às vezes nós temos algumas apresentações do Psyll que são curtas, não é um espetáculo, né? É só uma apresentação mais curta. Então seria nesse sentido de movimento, de expressão corporal e de uma emissão vocal mais facilitada. E você chegou a usar, então? Sim. Nos conceitos? Porque agora não apareceu. Sim, teve a oficina, né? Coloquei um trechinho da oficina. Sim, mas na apresentação não. Não cheguei a pegar exemplo da... Tá, não, por isso que eu estou perguntando, porque eu fiquei curiosa quanto a isso. Né? E você ficou satisfeito com essa questão da faixa etária de 6 a 12? Sim. Na verdade, ela não é ela é flexível. Eu já recebi algumas crianças no coro de 5 anos que têm plenas condições de participar do coro. E às vezes até as crianças de 6 anos, às vezes elas têm um pouco de dificuldade de se expressar ainda, são muito imaturas. Então, eu particularmente estou adotando essa faixa de 6 a 12 anos, por todos os justificativos que eu coloquei, mas eventualmente tem crianças de 5 que estão participando e como tem crianças que já fizeram 13 anos e nós não começamos o trabalho do Psyll mais ainda, elas vieram conversar comigo, a mãe veio conversar comigo e falou, ela vai ter que sair do coro. Mas como ela estava muito bem adaptada, porque também tem crianças às vezes de 12 anos que não gostam muito desse aspecto lúdico, não se enturmam, né?
E essa aluna, como desde os 11 anos ela já participava, ela continuou participando, ela já fez 13 anos. Então, é uma faixa limite, mas ela é flexível, né? Ela não é uma faixa rígida. Porque eu ouvi toda a discussão que você fez sobre a questão do coro infantil juvenil, por que você adotou e tal, porque na verdade, e a gente viu também a diferença, inclusive, nas pesquisas que você fez, nos questionários, né? Que em diversos lugares a gente vê diferenciado. Ao mesmo tempo eu vi também uma menina que você cita, né, que ela não queria mais ficar, ela veio e não ficou por conta dessa questão. Então, eu fiquei pensando que com as mudanças que estão acontecendo nas crianças, eu achei essa faixa um pouco de 6 a 12. Acho que você ainda vai encontrar essas dificuldades dos de 12 ainda já se acharem, né, os pré-adolescentes como eles querem ser chamados. Então, por isso que eu perguntei se você ficou satisfeito com essa questão, porque e a gente sabe também que os de 6 também ainda falta essa maturidade, talvez de 7 já tem um pouco mais para ficar, né? Mas é só uma sugestão assim para você pensar um pouco isso, talvez juntar 4, 5 e 6 dê um pouco mais de resultado e deixar de 7 a 12. Que é o clássico, né? Que na verdade é o que a gente já tem visto. E na minha experiência funciona melhor por conta dessas questões, assim, que eu estou colocando, amadurecimento vocal mesmo, né? E até de 4 e 5 nem dá ainda pra gente colocar como um coral, né? Seria uma questão ainda de um trabalho assim. Quer dizer, eu estou com a ideia de que eventualmente agora que está começando o Preciozinho, atrai esse Preciozinho e parte do 7. Exatamente, talvez fosse a minha sugestão nesse sentido, você deixar o pessoal de 6 junto, porque daí até eles já tiveram essa vivência, um pouco vão ajudar você no trabalho, e aí você manteria os de 7, porque daí talvez até eventualmente de 7 dá até para pegar um de 13, ainda que queira ficar, entendeu? Porque aí só cuidar da muda, porque acho que para a muda realmente precisa um trabalho diferenciado, mas até aí acho que daria para você uma sugestão, né, nessa questão da faixa etária. E logo no começo eu fiquei pensando, né, por que infantil juvenil e tal, quando a gente tem tanto, eu acho que é mais comum o coro infantil mesmo e o coro juvenil, não juntando infantil juvenil, mas depois você discorre bem, aí não precisa responder sobre isso. Essa foi só uma coisa que ficou no meu pensamento durante o tempo que eu estava trabalhando, né, lendo o seu trabalho. Eu tenho algumas questões, assim, logo no começo, na questão da metodologia. É tão difícil para a gente, né, trabalhar com essas coisas de metodologia de pesquisa e tudo. Eu acho que quando você falou sobre a pesquisa social, você podia ter juntado com a pesquisação, para facilitar para o leitor. Porque aí você está falando sobre a metodologia, né? Tem uma hora que você falou sobre a sua pergunta de pesquisa, está lá na página 33, aí você apresenta uma justificativa na página 31, por que seu trabalho é importante, tal, você vai escorrendo, mas a gente, mesmo que você não fale, aqui é a justificativa do meu trabalho, a gente consegue identificar e a gente vê a sua pergunta de pesquisa. E quando chegou na hora da metodologia escolhida, eu achei que o fato de você ter deixado, primeiro que você podia ter explicitado isso na página 37, diante disso é possível afirmar que esse trabalho, quanto à metodologia, se caracteriza como uma pesquisação. Porque aí sim, é bem diretamente. E naquela hora que você fala sobre a pesquisa social, acho que é um pouco antes, né? Eu agora me perdi aqui. Na 29. Aí se você juntasse essas duas coisas, você já está falando tudo sobre a metodologia. Né? E aí teve uma coisa assim que você falou lá no final, na página 484, mas que eu também acho que caberia aqui, você aplicar sobre a técnica utilizada para coleta de dados. E não só falar as ferramentas que eu utilizei, porque tem esse nome que é dado, né? A técnica para coleta de dados, que aí você escolheu questionários, entrevistas e os vídeos. Então, como você colocou lá no final, eu acho que caberia também aqui, só você justificando essa questão, que a técnica que você, além da pesquisa bibliográfica, né? Porque foi uma pesquisa bibliográfica, né? Quando você projetou agora, eu achei que você explicou melhor do que lendo aqui. Eu fiquei mais perdida, eu tive um pouco mais de ler, reler, sabe? Não foi uma coisa que eu li fácil, como depois quando você começa a falar sobre, né?
as coisas práticas, e daí você vai super bem, aquele monte de relatório que você põe, nossa, contando cada aula e tal, foi super detalhado, os mínimos detalhes e tal. E aqui, então, talvez isso pudesse ajudar. Eu sei que aqui na USP continua não podendo corrigir as coisas. Agora pode. Agora pode? Pode. Ah, Ainda então que bem. bom. Então vou falar Mas até já com tá mais voltando. alegria as coisas que eu tinha pensado, né? Uma coisa também que é... Eu vou ter que dar uma corrida agora aqui, eu vou pontuar tudo e depois eu te mando as outras coisas, assim, que talvez, mas algumas coisas que eu gostaria de falar aqui. Página 120, 121. Você começa a apontar umas maneiras para fazer o acompanhamento coral, né? E você não considerou tanto a capela, você considerou o playback, quanto piano, quanto violão. E até por ter escolhido o Kodály, eu acho que caberia também essa possibilidade, porque na verdade ele até prefere que seja sem instrumento. Sem nada. Né? Então. A gente prefere não, E a gente teve aí esse contato, né? Então eu acho que você poderia considerar isso também. Ainda pensando nessas coisas do Dalcroze e do Kodály, foi escolhas, né? A gente tem que fazer escolhas. Você escolheu esses dois, mas aí eu penso que você tem que tomar cuidado com a sua justificativa na página 169. 169? 169. Porque, na verdade, o Willems também trata de... Porque você falou que escolheu porque mais se relaciona a educação musical pela voz. Mas eu vou ter que achar mais alguma coisa porque o Willems também vai. Quer dizer, você escolheu ficar com da primeira geração. Tudo bem, escolheu dois, não tem problema. Agora, você vai ter que achar uma outra justificativa, porque senão vão te crucificar aí. Principalmente quem defende o Willems, não sei o que e tal, né? Então, é só uma sugestão que eu trago para você dar uma pensada. Aí, você está falando sobre o Dalcroze. Vamos continuar. Por que você mete o... Defende Willems em Campo Grande. Hã? Não, tem quem defende o Willems em Campo Grande. Vai apoiar. Não mais? Não mais? Ah, sim, sim. É. Não ia falar isso, mas já que você falou, Marcão, né? A gente ajuda. Aí você está falando sobre o Dalcroze, né? E você vai falar sobre a percepção, quem que você coloca lá? O Schaeffer. No meio da fala do Dalcroze. Também achei. Que é um da segunda geração, 186. É 188. Continuando, porque ela começou a falar ali sobre isso. Então, eu acho que se você quisesse um outro educador que fala sobre isso, mas primeiro você acaba, eu acho, de falar sobre o Dalcroze. Para não ficar essa mistura. Até porque ele está lá, né, mais para frente e tal, já vim com as outras propostas, então... Isso é verdade. Eu sei como é que passa, né, mas a gente está fazendo uma leitura. Isso. Aí tem um... Isso eu acho importante, eu estou pegando as coisas que eu acho mais importantes, das coisas que eu anotei, para te dizer, assim, das coisas que eu acho que eu tenho sugestões para dar, depois se der tempo a gente conversa mais um pouco. Ainda falando, nessa parte aqui perto, pensando um pouquinho no Kodály, eu fiquei intrigada com aquela questão do método do Kodály. Porque alguns dizem que ele não escreveu um método, então é uma metodologia. E aí eu fui olhar com muita atenção para a conversa da Valênia, para as citações que você faz. Em nenhum momento ela fala método, não sei se você